Bom, pessoal, o que a gente vai estudar aqui nesse bimestre, tá? Como eu coloquei, a aula já está sendo gravada, só para avisar, ok? Depois eu vou disponibilizar essa aula no grupo para quem não conseguiu assistir, ou até para rever a aula, tá? E o tema da aula de hoje, pessoal, é a introdução à sociologia, né? E qual a relação da sociologia na nossa sociedade? O que vai implicar, qual a importância da sociologia na nossa sociedade, tá bom? Então, vamos aqui, eu vou mostrar slides para vocês. Qualquer pergunta, faça aqui no chat, certo? Qualquer pergunta. Ó, esse primeiro slide, como vocês estão observando, diz o seguinte, que o homem, ele é um animal de natureza gregária, tá? O que quer dizer isso? O homem de natureza gregária, que o homem, ele se agrega, que o homem, ele interage. Pessoal, o homem vive numa sociedade, certo? O homem, ele não vive isolado. Você poderia até dizer assim, professor, mas tem algumas pessoas que eu conheço que moram sozinhos. Morar sozinho é uma coisa. Agora, não viver numa sociedade, viver isolado é outra. Então, gente, isso é natural do ser humano, ele se agregar, ele se juntar a outro, tá? Então, isso é fundamental, natural do homem. Então, o animal, nesse sentido aqui, ó, gregário, certo? O homem, ele agrega. O homem, ele participa de uma sociedade, ele participa de vários grupos sociais. Então, isso é fundamental, e é uma das questões, assim, mais importantes que é estudado na sociologia. Viver em sociedade é um dos instintos mais profundos do ser humano. Eu acho que essa imagem aí, acho que vocês conhecem, né, lá na história, né, que é lá no conteúdo sobre o Renascimento, quando falam sobre Leonardo da Vinci, né, o renascentista, aí eu acredito que vocês já tenham visto essa imagem nos livros de história. Por que eu coloquei essa imagem, tá? Essa imagem, ele representa o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. O Renascimento, pessoal, né, o que ele defendia? Era o homem como centro do universo, o antropocentrismo, né, o homem à medida de todas as coisas, tá? Então, pessoal, se o homem, ele é o centro de todas as coisas, né, de uma sociedade, então ele, para ser esse centro, ele precisa de quê? De vários outros grupos, né, de vários grupos para fazer parte dessa sociedade, tá? E só voltando aqui ao desenho, o homem vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, ele é baseado na obra de um arquiteto romano, Vitrúvio. Então, se você observar, esse desenho é considerado assim como um símbolo de uma simetria do corpo humano, né? E o Leonardo da Vinci, ele conseguiu aí unir a matemática, a arquitetura, a filosofia e ligar ao conceito, né, do antropocentrismo, tá? Então, só para vocês terem uma noção da importância que é o homem na sociedade. Olha essa outra imagem aqui, ó. É comprovado, gente. Em pouco tempo, o isolamento, ele leva a pessoa à loucura, ao desespero, tá? Então, o que eu coloquei, o homem, ele pode viver sozinho, mas não isolado. Em algum momento da sua vida, ele tem que fazer parte de algum grupo social. Ok? Alguma pergunta?
Vocês já ouviram falar dessa fábula aqui? A fábula da rã e do escorpião? Peraí, tem aqui, ó. O Matheus colocou aqui uma coisa interessante, ó. Como exemplo, nós temos a depressão, né, professora? Por muito se isolar, acabam, infelizmente, infelizmente. Então, é necessário, né, que o homem, né, ao participar de uma sociedade, ele também tenha essa interação com as pessoas, né? É muito importante, e principalmente pessoas que têm já, né, vamos dizer assim, essa tendência, né, à depressão. Aí sim, ele vai precisar do outro, né, de participar de grupos sociais. Não, gostar de ficar sozinho é loucura? Não, não é isso, tá? Até porque também se faz necessário, as pessoas, às vezes, a gente ficar sozinho para fazer uma reflexão, refletir sobre as nossas ações, não estou dizendo isso. Mas, olha, o indivíduo que ele cresce, pessoal, ele só vai aprender a falar, ele só vai aprender a andar, ele só vai aprender a comer se ele conviver com o outro. Ele não vai aprender isso, vamos dar exemplo aqui, é uma criança, né? O primeiro grupo em que a criança ela vai fazer parte é da família. Então, as primeiras palavrinhas, as primeiras coisas que a criança vai aprender é da convivência ali com a família, com o pai, com a mãe, o tio, a avó, tá? É o primeiro grupo que ele participa. Então, não quero dizer que uma pessoa que mora só, eu conheço várias pessoas que moram sozinhas, mas há uma convivência social. Eu estou falando ele com a sociedade, tá? Ele tem que conviver com pessoas no trabalho, na escola, é isso que eu estou falando. O homem, né, o ser humano, ele faz parte, é natural dele fazer parte de vários grupos. Aí, quando eu coloquei lá aquela imagem, né, o homem, aparentemente, ele é numa cadeia, quem vive, pessoal, numa solitária, numa prisão, dizer que aquela pessoa vai sair a mesma que entrou, não. Não vai, certo? Então, ele sai com traumas, com sequelas, isso se ele estava realmente numa solitária. Mas se não quiser conviver com o outro, aí é o caso, né, que a Graciela até colocou, né? A pessoa pode morar sozinho. Mas olha, Diogo, vamos voltar aqui o exemplo da criança. Se a criança, isso já até aconteceu na história, há muito tempo, lá no início do século XX, uma criança que foi... Bom, basta você pensar no menino Mowgli. Quem que já assistiu aqui o Tarzan? O menino Mowgli. Veja o que aconteceu. O menino, ele se perdeu, né? Ainda, acredito que ainda foi bebê, ele foi criado com os animais. Ele cresceu vendo, né, os animais. Ele foi criado, foi educado, vamos dizer assim, pelos animais. Então, ali é o que aconteceria com uma criança. Se ela não fosse criada, ela não ia desenvolver, nem fisicamente, nem intelectualmente. Então, a gente só se desenvolve fisicamente e intelectualmente na sociedade. O que eu quero dizer? O menino Mowgli, então o hábito dele é todo de animal. Por quê? Porque foi a convivência dele. Vamos dizer assim, foi o único ser com que ele, né, teve contato. A professora, ali não aconteceu, não, ali é um filme, mas já aconteceu, certo? Já teve casos reais na história. Há muito tempo, isso aí foi no início do século XX. Eu estava conversando com vocês agora, uma criança que foi encontrada numa floresta, certo? E essa criança, né, ela já, quando ela foi encontrada, ela tinha o quê? 6, 7 anos de idade. E essa criança, ela não falava,
essa criança, os hábitos dela era de bicho, comia, né, dilacerando a comida com as mãos, usava até, às vezes, os pés, tá entendendo? Então, gente, a partir do momento em que nascemos, a gente tem o nosso desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento, ele só vai existir, tanto fisicamente como intelectualmente, se há uma convivência na sociedade. Não é, preste bem atenção, viver sozinho, morar só é uma coisa, e isolado da sociedade é outra coisa. Tá? Alguma pergunta? Vocês compreenderam o raciocínio? Não, Nicolas não entendeu. É isso, Nicolas? Ou você não viu o filme, é isso? Você está falando em relação ao filme? Ah, tá. Sim, vamos voltar aqui, ó, a fábula, né, da rã e do escorpião. Ó, essa fábula, dá para a gente tirar até uma lição dela. Mas o que que tem a ver, né, com o assunto aqui? Ó, veja bem, uma rã, ela estava na beira do rio, quando um escorpião lhe pediu que o deixasse ir nas suas costas para a outra margem do rio, né, atravessar o rio. O escorpião queria atravessar a margem do rio nas costas da rã. E a rã, ela negou, ainda respondeu: tu é doido? Ferras-me o teu veneno e mata-me. Né? Quer dizer, que se a rã colocar o escorpião nas costas, o escorpião vai o quê? Dar uma ferroada e o seu veneno vai matar. Aí o escorpião lhe responde. E respondeu que isso não faz sentido, porque se ele fizer isso, nós dois vamos morrer. Aí a rã pensa um pouco e acaba aceitando, né? Então, pode subir aqui nas minhas costas, né? Então, no meio da travessia do rio, o escorpião, ele ferra o veneno na rã e começa a agoniar, né? A desfalecer. E ele diz: o que foste fazer? Não vês que assim morremos os dois? Tu próprio não faz sentido, o que quer? Aí o escorpião responde: essa é a minha condição, é da minha natureza. É da... Professora, que é natural do homem viver numa sociedade. Vejam, o homem, o que, que era o homem quando não existia a sociedade, e quando vão surgindo, né, as primeiras sociedades. Veja o que aconteceu com o homem, da pré-história até o surgimento das primeiras sociedades. Obviamente, né, ao longo da história, esse desenvolvimento é um processo, tá, na história, ok? Então, ó, viver em sociedade, pessoal, não é uma opção, é uma necessidade. Estuda, né, essa tal sociologia. Gente, ó, a sociologia, ela contribui, nós seres humanos, nos ajudando a compreender, né, a nós mesmos, seus conceitos e também a sociedade onde vivemos. A própria palavra, ela já diz, né, sociologia, estudo da sociedade. Só que esse estudo, né, é que é bem amplo, né? Então, ela contribui, né, para a gente compreender nós mesmos e a nossa sociedade. De que forma? Conhecendo-se melhor, pode-se entender a sua maneira de agir, bem como a dos outros membros na sociedade, as motivações, os limites, as tradições, certo?
sociologia, ela, enquanto ciência social, que é a economia, uma ciência humana, ela é uma ciência social. Ela está presente no nosso dia a dia, em tudo que diz respeito à nossa sociedade da qual fazemos parte. Nesse slide. Enquanto ciência social, a sociologia, ela está na organização da sociedade, na coletividade, no comportamento do indivíduo na sociedade, nos inúmeros movimentos sociais que temos hoje, tanto no mundo como no Brasil, como, por exemplo, movimento sem terra, movimento contra o racismo, movimento feminista. Então, todos esses movimentos, eles fazem parte da nossa, né, de uma sociedade, né? A nossa cultura, ela é diferente da cultura lá no Oriente Médio, né? Ela é diferente lá sem julgamentos, certo? Sem levantar julgamentos algum, as nossas escolhas. Então, ó, tudo está parte, né, da sociedade, da nossa vida. Segundo o sociólogo Boaventura de Souza Santos, o senso comum é o conhecimento vulgar, assim, do cotidiano, né? Orienta nossas ações e lhe dá sentido. Podemos dizer também, como base uma produção científica da sociologia, que o senso comum, ele é um conhecimento que permeia o imaginário popular. Então, pessoal, aí a sociologia, enquanto ciência social, ela busca, né, identificar esse conhecimento e entendê-lo dentro de um contexto, certo? Deixa eu explicar melhor isso aqui. A sociologia, ela faz com que nós tenhamos cada vez mais do senso comum. O que é o senso comum? É o que todo mundo acha, né? Ou seja, a sociologia, ela vai crie suas próprias ideias, crie suas próprias opiniões, sem se basear no que o outro está dizendo, certo? Então, a nossa sociedade, ela é cheia de senso comum. É o que todo mundo acha, os achismos. Então, a sociologia, ela permite o quê? Que você tenha um pensamento mais crítico, né? Fora do senso comum. Não que o senso comum ele não seja importante, ele é importante. Por quê? Porque ele faz parte também da nossa sociedade, o senso comum. A Graciele não está conseguindo acompanhar. Talvez seja a sua internet, é isso, Graciele? A aula está sendo gravada. Entendi. O áudio, né? Pode ser a minha internet também, pode ser. Mas como essa aula vai estar gravada, né, e depois vocês vão ouvir, né, com mais calma. Sociedade e os processos sociais, que são as mudanças, as permanências que acontecem dentro do... Algum tempo atrás, pessoal, a comunicação entre as pessoas era muito restrita, né, às correspondências de cartas, e-mails, e hoje, né, a gente tem aí o quê? O WhatsApp e outras redes sociais que a gente consegue se comunicar. Isso aí foi o quê? Uma mudança que aconteceu na sociedade. Então, isso é um processo social, isso é um processo. Nas universidades, a sociologia, ela compõe um conjunto com outras ciências sociais, né, que eu já falei para vocês, são as chamadas ciências sociais.
E quais são elas? Quais são essas ciências sociais que está, como assim, a sociologia? Ó, a sociologia, propriamente dita, estuda os grupos e as interações entre as pessoas na sociedade. É uma ciência social. A economia é outra ciência social, só que ela estuda mais as relações de produção e consumo, né, de uma sociedade, ou seja, a economia de uma sociedade. A antropologia, ela estuda o quê? As semelhanças e diferenças entre várias culturas. O cuidado dentro dessas semelhanças, né, esses comparativos, não fazer pré-julgamentos. Porque a gente, quando eu coloquei bem aqui, ó, pessoal, existem culturas, não é a cultura de um povo, são culturas, são várias culturas. A ciência política estuda as relações de poder na sociedade, tá? O poder político, o poder de Estado, o poder de governo, faz parte da ciência social. E, gente, ó, desde a antiguidade, ou seja, lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, em todos os tempos, sempre houveram estudiosos que se dedicaram ao estudo dos fenômenos sociais. Mas não existia ainda uma disciplina, uma ciência, tá? Não existia. Mas sempre se estudou, sempre tentou investigar os fenômenos que aconteciam na sociedade, né? Os grupos sociais, democracia, cidadania, então sempre se estudou desde lá da antiguidade. Mas somente, né, a partir desses sociólogos aqui, que eu vou mostrar para vocês, é que surgiu o quê? Uma ciência, né? A sociologia. Temos aí Augusto Comte, que é esse aqui, o Augusto Comte, e o Emile Durkheim, que são dois sociólogos, né, fundamentais para entender a sociologia do século XVIII, século XIX e início do século XX. Porque foi aqui com Augusto Comte que surgiu a sociologia, né? Tanto que ele é considerado como o pai da sociologia. Mas foi com Durkheim, certo? Com Durkheim, que a sociologia, ela se tornou como uma ciência. Por que ciência? Porque a sociologia, ela faz, além das pesquisas, ela faz, pessoal, experimentos, né? Ela faz amostragem. Então, a partir de que você de práticas, aí você tem uma ciência, tá? Alguma pergunta? Vou ver para o chat. Não, né? Vocês estão compreendendo? E nesse slide aqui eu coloquei para vocês, talvez, né, alguns dos sociólogos brasileiros, né? Tivemos muitos sociólogos importantes, e temos atualmente também alguns sociólogos importantes no Brasil, né? A sociologia brasileira, que é um assunto também que a gente vai estudar nesse ano. A gente vai estudar os principais teóricos, né, os principais pensadores da sociologia no mundo, e também a sociologia. Aí eu coloquei aqui 3 sociólogos. Na verdade, a sociologia já existia aqui com Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes. Não existia ainda, né, no Brasil, na época de Euclides da Cunha. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar de Euclides da Cunha. Já, né? Devem ter lido, devem ter assistido algum filme, né, em referência ao livro, né, do Euclides da Cunha, que foi Os Sertões, né? O Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, pessoal, ele não era, assim, considerado um sociólogo, porque não existe ainda a sociologia, e principalmente aqui no Brasil, né? A sociologia, no mundo, ela já existia no século XIX,
mas aqui no Brasil ainda não, ela não era considerada ainda né, uma disciplina, né, sociologia. Aí o Nicolas está perguntando se esse Fernando Henrique é o ex-presidente. Sim, o ex-presidente do Brasil, antes do governo Lula, né, Fernando Henrique Cardoso, ele é sociólogo, ele ainda está vivo, né, ele é sociólogo, certo? Mas voltando aqui, ó, o Euclides da Cunha, ele escreveu o livro Os Sertões, certo? O livro Os Sertões, ele vai relatar a Guerra de Canudos, que aconteceu no início da República no Brasil, final do século XIX, certo? Aí o que tem a ver com a sociologia? Porque o Euclides da Cunha, pessoal, ele faz uma análise do Brasil até então desconhecido, certo? É tanto que o livro dele é dividido em 3 partes. Ele é bem volumoso, esse livro, bem volumoso mesmo. Então, ele descreve a Terra, na época, né, a gente está falando de século XIX, ele descreve a Terra, o homem e a luta. A Terra era o sertanejo, como Canudos era no estado da Bahia, né, no sertão baiano, então ele vai descrever o sertanejo, certo? Ou melhor, a terra, aí o homem, que aí ele vai descrever o homem, e a luta, que é a terceira parte, aí ele relata sobre a Guerra de Canudos. Tá? Então, o Euclides, ele mais do que retratar assim, né, os combates da guerra, o conflito entre, né, as tropas de Canudos e o governo, os jagunços, então um conselheiro, ele procurou traçar assim, um quadro, né, do tipo de homem que habitava o Brasil ali no sertão, né, os hábitos, os costumes. Então, por isso que esse livro a gente pode considerar, né, o Euclides da Cunha como sociólogo, certo? O Fernando Henrique Cardoso, né, antes de presidente, ele já era sociólogo, né, ele escreveu, né, e publicou vários livros, tanto de sociologia como de política, né, sobre a questão da América Latina, a relação do Brasil na América Latina, sobre dependência e desenvolvimento, tá? Ele também escreveu sobre autoritarismo, sobre democracia, tá? E Florestan Fernandes, né? Que aí o Florestan Fernandes, né, ele já vai, assim, fazer uma análise da inserção do negro quando passou a ser propriedade, né, para ser um homem livre, certo? Então, ele vai estudar, né, bem, né, aprofundar seus estudos a partir da abolição da escravatura, né? Então, assim, e do ponto de vista de Florestan Fernandes, o negro não teria sido integrado dentro de uma sociedade capitalista, do contrário, né? O negro, ele, com Florestan Fernandes, ele vai pesquisar, né, sobre essa questão, né, do racismo, essa questão do negro liberto na sociedade, e vai dizer que o Brasil ele não vive, né, não existe uma democracia racial, como a libertação da escravatura. Ok? Então, pessoal, a gente já está aqui finalizando a aula, aí esse slide aqui, ele vamos dizer assim, que a gente viu aqui, tá? A gente viu, né, que o homem, ele tem um instinto gregário, ou seja, que ele, intelectual, né, ele vai conhecer a sociedade que vive, certo? Essa vida em sociedade, ela é estudada em 4 ciências, que é a sociologia, a antropologia, a economia. Aristóteles dizia: o homem é um animal social.
Eu vou abrir aqui para as perguntas, para as dúvidas que vocês possam ter da aula. Então, pessoal, vocês têm dúvidas? Obrigada, obrigada. O último slide. Ah, tá. Como eu coloquei para vocês, o homem no sentido ser humano, ele tem um instinto gregário, certo? De viver em sociedade. Gregário aí, ele se agrupa nesse sentido. Isso é o que? Uma necessidade do homem, viver em sociedade. Certo? De uma forma geral, pelas ciências sociais. E o conhecimento, ele se torna cada vez mais especializado, que foi necessário o quê? E o conhecimento, ele é muito, vamos dizer assim, o conhecimento ele é muito amplo, então houve a necessidade o quê? De dividir as ciências, né, em sociologia, antropologia, economia e política. Ok? Vamos ver aqui. Deu para entender agora? Aí a Graciela está perguntando se vai ter alguma atividade. Pessoal, hoje, né, daqui a pouco eu vou até colocar no grupo, que foi preenchido, né, um repositório todo mês de fevereiro, acho que já foi falado para vocês. Então, hoje a gente já vai estar disponibilizando para vocês esse repositório, que tem todos os conteúdos, tem todas as atividades do mês de fevereiro e como vocês enviarem, tá bom? Então, a partir de hoje é que está sendo disponibilizado para vocês. Eu vou fazer, eu tenho uma outra turma, assim que eu terminar, aí eu já coloco. A Yasmin, vou sim, eu? Vai estar no grupo, tá? Mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Eu que agradeço aqui a participação de vocês, as perguntas, as indagações, as dúvidas. Agradeço também aqui a participação da Leandra, como intérprete. Tá, Leandra? Muito obrigada. E é isso, pessoal. Então, eu vou aqui já encerrar a gravação.